Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a garantia de eleições honestas e livres, vacinação prioritária aos deficientes e entrevistas especiais sobre mediação. Tudo isso e muito mais você confere agora. A OAB Nacional continua a agir para impedir o avanço de cursos técnicos em serviços jurídicos. Em mais um esforço nesse trabalho, a Ordem deu entrada com um pedido de prioridade no julgamento da ação que pretende excluir o curso técnico em serviços jurídicos do catálogo nacional. A solicitação foi encaminhada para a relatora do mandado de segurança 23.912, ministra Assucete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça. A Ordem tem feito incansável trabalho em defesa da qualidade do ensino jurídico no Brasil e contra a precarização da educação. A OAB entende que a urgência no pedido de prioridade de julgamento se dá pela necessidade de impedir a oferta de novos cursos e evitar a insegurança jurídica por parte das instituições de ensino. Confira agora mesmo a matéria completa sobre esse assunto no site da Ordem, em oab.org.br. A Ordem dos Advogados do Brasil oficiou o Ministério da Saúde solicitando que as pessoas com deficiência sejam consideradas grupo prioritário no Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19. O documento é assinado pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e pelo presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Joelson Dias. Já é o terceiro ofício que se envia ao Ministério da Saúde solicitando o atendimento prioritário das pessoas com deficiência, enfim, a concretização do seu direito à saúde, principalmente em tempos de pandemia e agora com a vacinação, como esperamos todos, que se aproxima. O nosso entendimento é de que, até em razão desse ofício da comissão, o Ministério da Saúde divulgou um novo plano de vacinação, dizendo que, pelo menos em relação às pessoas com deficiência, com impedimentos mais severos, essas estarão contempladas no público-alvo de atendimento prioritário. A expectativa agora é de que isso se estenda a todas as pessoas com deficiência, e esse é um esforço que não é só da OAB, é do Conselho Nacional de Saúde, é também de algumas iniciativas parlamentares no âmbito do Congresso Nacional, porque sabemos todos, as pessoas com deficiência são um grupo vulnerável, já tem toda a dificuldade no exercício dos seus direitos por conta da inclusão, da falta de acessibilidade e da comorbidade em muitos dos casos. Por isso, a expectativa de que se garanta, então, nas fases de vacinação, o atendimento prioritário também das pessoas com deficiência. Temos a Convenção Nacional da ONU, que foi adotada no Brasil com status de norma constitucional. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Todos esses são instrumentos normativos que trazem expressamente o atendimento prioritário das pessoas com deficiência em situações humanitárias, como essa da pandemia, e também no que diz respeito ao seu direito à saúde. Então, realmente, pela legislação, não há como não dar esse atendimento prioritário também no que diz respeito à vacinação. E nós temos que lembrar também dos cuidadores das pessoas com deficiência. Então, esse é um grupo, enfim, é de fundamental importância que se compreenda que as pessoas com deficiência têm ainda mais dificuldades do que as outras pessoas na sociedade pela falta de inclusão, pela falta de acessibilidade, o atendimento no serviço público, até na comunicação. É por isso que se espera, consideradas todas essas questões, considerada, enfim, a discriminação histórica que sofrem as pessoas com deficiência, a dificuldade, portanto, no exercício dos seus direitos fundamentais, que se garanta o atendimento prioritário à saúde, como a OAB já pediu antes, enfim, nas internações, nos hospitais, o acompanhamento, né, dos cuidadores, dos seus familiares, quando internadas as pessoas com deficiência, e agora também a prioridade na vacinação. O site da OAB publicou nesta semana uma nota sobre a garantia das eleições honestas e livres. A publicação ressalta o papel das constituições brasileiras que instituíram e aperfeiçoaram o Estado democrático de direito, em que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes escolhidos pelo voto.
um texto importante e atual, que trata das principais características do regime democrático e confiança na justiça eleitoral. Mais informações, você já sabe, é lá no nosso site. Há um mês, nós estamos apresentando aqui no programa entrevistas especiais sobre mediação como alternativa eficaz na judicialização dos processos, com intervenção e diálogo de profissionais capacitados. Nesta semana, nós vamos receber mais 2 especialistas no assunto para tratar da mediação sob o ponto de vista de vários contextos. O primeiro fala sobre mediação empresarial e internacional. Eu acho que a mediação ela é tão importante quanto qualquer outro método de resolução de conflitos, tá? O que acontece é que até bem pouco tempo atrás a gente só conhecia uma forma de resolver conflitos, né, que era por meio do judiciário. Mais recentemente, aí, desde a década de 90, a gente vem também utilizando bastante a arbitragem. E o que a gente verifica é que quando a gente traz um novo método de resolução de conflitos, como foi o caso da arbitragem, ele é muito bem-vindo, né? Porque aí a gente consegue identificar aquelas disputas, aqueles conflitos que já não funcionavam tão bem nos métodos anteriores, ou melhor, que os métodos anteriores não funcionavam tão bem para elas. Então, a gente sai de uma situação aí, histórica, né, em que a gente está acostumado a litigar no judiciário. De repente, quando a arbitragem chega, ela também vem com uma certa desconfiança, porque é novo, é diferente, as pessoas ainda não estão acostumadas. E aí, passados, a arbitragem de 96, depois teve decisão do Supremo, então a gente tem aí 20 e poucos anos do uso da arbitragem, a gente já vê um mercado consolidado para a arbitragem, o que mostra, então, que, de fato, uma parcela daquelas disputas que eram submetidas ao judiciário estão mais bem atendidos na arbitragem. Eu acho que o mesmo acontece com a mediação. Então, não é que a mediação seja mais importante ou melhor ou vá resolver todas as disputas. Eu acho que é mais uma forma da gente resolver conflitos. Ela tem uma particularidade, porque é um método, como a gente chama, um método de consenso. Então, diferentemente das disputas por arbitragem ou judiciais, as pessoas não estão necessariamente num ambiente adversarial, né? Claro que cada um está defendendo o seu ponto de vista, cada um está defendendo o seu cliente, mas a ideia é construir uma solução que funcione para todo mundo a partir disso. Então, é mais uma forma de resolver conflitos e que as pessoas não precisam ter nenhum tipo de desconfiança ou receio, né, na utilização da mediação, assim como a gente utiliza outras formas de resolver os conflitos. Perfeito. Do que se trata a mediação em contextos empresariais? Vamos detalhar cada uma por aqui. Tá. Olha, a mediação, os fundamentos, as características, né, da mediação são as mesmas para qualquer área em que ela seja utilizada, né? Quando a gente começa a falar sobre áreas específicas de atuação, uma maior especialidade da mediação, eu acho que a gente vai caminhar para isso na medida em que a gente começar a ter uma maior utilização da mediação, né? É natural que você comece a ter mediadores, mediadoras que têm mais experiência numa determinada área. Então, no contexto empresarial, a gente tem já uma utilização da mediação por empresas, por advogados e advogadas que assessoram essas empresas. E aí você pode utilizar a mediação internamente dentro de uma empresa, né? Então, se você tem questões, por exemplo, entre sócios, entre acionistas, né? A gente conhece bem as histórias de assembleias de acionistas, né? Ou quantas e quantas empresas não acabam, não se dissolvem ou não são vendidas por conta de disputas entre os sócios, né? Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Às vezes a gente acha que o que está levando ao fim daquela empresa, ao fim daquela atividade, são questões externas, mas na grande maioria das vezes são questões internas, né? São disputas, brigas, desentendimentos
que acontecem entre pessoas que estão ali há muitos anos, convivem, né, de uma forma intensa. Então, a mediação ela pode ser muito utilizada no contexto empresarial dessa forma, né, para tentar administrar disputas e questões que existem dentro da própria empresa, e aí isso vale também para chefe e subordinado, né, chefe e funcionário, todo tipo de disputa que a gente acaba vendo que uma empresa perde talentos, ou perde dinheiro, ou perde negócios por conta de desentendimentos internos. Então, a mediação ela pode ser muito utilizada nesse contexto. É importante dizer que isso, inclusive, pode ser uma forma de utilizar a mediação permanentemente, né? Aquela ideia que a gente tem de mediação, se a gente pega, por exemplo, um processo judicial, falar, então, eu não vou resolver pelo processo judicial, eu vou levar para a mediação. A gente pensa numa mediação mais pontual, né? Com começo, meio e fim, para resolver aquela disputa específica. Mas quando a gente está falando de um contexto interno de uma empresa, por exemplo, você pode ter um mediador, uma pessoa treinada em técnicas de mediação que pode estar permanentemente ali participando de reuniões, participando de assembleias, para se certificar de que esses encontros são proveitosos, de que, de fato, as discussões se atêm às questões da empresa e não acabam sendo contaminadas pelas desavenças pessoais. Então, no contexto empresarial, a gente tem essa utilização interna e a gente tem a utilização externa, que é o que a gente vê bastante também. Disputas entre empresas e ex-diretores, né, ex-funcionários, ex-executivos, empresas e fornecedores, parceiros comerciais. E aí você me perguntou antes, né, da importância da mediação. Eu acho que a mediação ela se destaca especialmente no meio empresarial porque a gente está falando de relações continuadas e que não necessariamente as partes querem encerrar aquelas relações, né? E a gente teve muitos exemplos disso agora, desde o início da pandemia, né? Uma situação em que não é culpa de ninguém, mas está todo mundo perdendo dinheiro, perdendo negócios, perdendo clientes, e os problemas estão acontecendo e têm que ser resolvidos. Então, você tem um parceiro, o seu parceiro comercial, um fornecedor, né, te fornece insumo para você produzir alguma coisa que depois você vai vender para o cliente final. Seu cliente final não está vendendo, você não tem como pagar o seu fornecedor. A culpa não é sua, você também queria estar vendendo, mas o seu fornecedor também precisa receber, mas você não tem dinheiro para pagar. Então, assim, é um bom fornecedor, né? São parcerias, são relações continuadas, são relações que já vêm de muito tempo e que são boas, sempre foi boa para todo mundo. Por que isso precisa desaguar num processo judicial ou numa arbitragem? Né? Por que essas partes que sempre se deram tão bem na hora de se relacionar comercialmente, profissionalmente, por que não podem também aproveitar essa relação positiva que elas têm e sentar, né, assessorados por um terceiro neutro, por esse mediador, mediadora, e tentar construir uma solução que também, assim como eles construíram os seus contratos e parcerias ao longo dos anos, construir também uma solução para sair dessa crise. Então, a mediação dá essa possibilidade. É muito mais fácil você manter a sua relação, seu relacionamento comercial e empresarial a partir de uma solução que é pensada, discutida por todos, do que por algo né, você entrar numa disputa judicial ou arbitral que um terceiro que não conhece as partes, não conhece o seu negócio, vai decidir o que é melhor para você e o que é melhor para a outra parte. Então, especialmente no contexto empresarial, a mediação sempre foi muito utilizada, né, nos países que já têm tradição em mediação, como os Estados Unidos, alguns países de Europa. E aqui no Brasil eu vejo isso crescendo cada vez mais e eu acho que essa pandemia vai dar realmente vai dar um salto, né, no uso de mediação para casos empresariais. A senhora falou da mediação de empresas fora do Brasil, e é exatamente esse tema que eu vou tratar aqui agora. Quando a gente fala de contextos internacionais, o que a gente pode abranger? Do que se trata esse segmento? Olha, você pode ter questões empresariais internacionais, né? Então, o fato de você ter empresas que estão em países distintos ou que hoje em dia, né, com
com as relações online, é até mais difícil você identificar onde é que estão essas empresas. Então, você pode ter aí disputas que são internacionais pelo fato das partes estarem em jurisdições distintas, né? E aí tem a própria Convenção de Singapura, né? Que o Brasil, acreditamos, aí será signatário muito em breve, vem ajudar nisso também, para que nessas disputas comerciais com partes de países distintos que seja dada a devida seriedade à utilização da mediação e que sejam respeitados os acordos que as partes cheguem por conta dessa disputa. Você tem também disputas ou questões, né, eminentemente internacionais, muito mais políticas ou humanitárias, em que a mediação também é utilizada, né? Você tem disputas, enfim, desde Israel e Palestina, né, que de tempos em tempos o líder de algum outro país se dispõe a ser o mediador das conversas, né, entre esses dois países, e uma série de outras questões, né, guerra, né, é muito comum você tem inclusive mediadores que são especializados nisso, né, em questões humanitárias, né, então de você ter grupos que estão sendo prejudicados numa disputa, numa guerra, em algum país, e aí você tem um mediador que não está ligado a nenhuma das duas facções, ou, enfim, dos dois lados, e que vem, então, para tentar interceder, né, entre tribos, entre países. Isso acontece com uma certa frequência, porque a gente, no Brasil, pelo menos esse problema a gente não tem, né, de estar sempre envolvido em guerras ou em disputas militares com outras nações, mas os países que têm esse histórico, isso é muito comum, né, de você ter pessoas ou até grupos que são especializados nisso, em tentar ajudar para, pelo menos, reduzir a disputa, porque isso é uma coisa muito interessante da mediação, né? A mediação, ela não necessariamente se dispõe a resolver integralmente a disputa, porque, às vezes, você consegue resolver uma parte da disputa, ao menos, né? As pessoas conseguem chegar a um acordo sobre uma parte da disputa, e isso já é muito válido, né? Isso já reduz muito a carga do que vai ser depois levado a uma decisão por um juiz, por um árbitro, ou até levado a uma guerra, né? Se você conseguir, pelo menos, reduzir, né, o que está em disputa, isso já ajuda bastante. Então, a mediação, ela também tem essa característica, né, de resolver total ou parcialmente alguma disputa. Agora nós vamos para um breve intervalo. E você já sabe, é rapidinho. Não saia daí. Voltamos no intervalo. Muito obrigado pela sua companhia. Neste bloco falaremos sobre as conquistas e desafios da mediação no Brasil, com a secretária da Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB e membro do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, Samantha Longo. A mediação, ela é uma forma de autocomposição, né? Ela é uma ferramenta que existe hoje, e quando a gente fala em métodos adequados de solução de conflito ou métodos alternativos à jurisdição, a gente pensa na mediação. A mediação é uma forma de se resolver controvérsias sem necessariamente precisar de um terceiro. A gente pode ter um mediador, que é um terceiro imparcial, que vai auxiliar as partes, as juntas encontrarem a solução para aquele conflito. Então, a gente não precisa necessariamente bater as portas do judiciário para que um juiz diga quem está certo ou quem está errado. A gente, através da mediação, a gente vai buscar, junto com a outra parte, com o auxílio desse terceiro imparcial, que é o mediador, a solução para aquele problema. Quais são as conquistas da mediação no Brasil, principalmente nesse tempo em que a gente não tem essa proximidade com as pessoas? Como é que está funcionando essa mediação?
Olha, a mediação, ela deu um salto nessa pandemia, sabe? Eu costumo falar, e falei até no congresso da OAB, o quanto a pandemia, que por um lado trouxe muita coisa triste, né? Um cenário muito ruim, econômico, financeiro, emocional. Por outro lado, a pandemia abriu uma porta para a mediação que já existe, né, no Brasil, positivada desde 2015 com a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil já traz, né, que todo magistrado, todo promotor, todo defensor, todo advogado, todo mundo que trabalha com um processo judicial deve incentivar as partes a se utilizarem da mediação para resolver os seus conflitos, mas realmente nesse momento da pandemia, eu acho que muita gente passou a olhar para a mediação como nunca tinha olhado. Então a gente teve, especialmente falando de mediação empresarial, que é bastante a área que eu atuo, a gente teve um boom na pandemia. Então, assim, para trazer alguns exemplos, a gente tem uma recomendação do CNJ, a recomendação número 71 de 2020, que foi uma recomendação onde o CNJ indica e recomenda a todos os tribunais do Brasil que criem CEJUSCs, né, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, empresariais, ou seja, espaços dedicados aos agentes econômicos, às sociedades, aos empresários, para que resolvam seus problemas, muitos em decorrência da pandemia, né? A gente sabe que o isolamento social, o fechamento do comércio, tudo isso fez com que a gente tivesse uma crise econômica muito forte no Brasil. E a criação de um espaço voltado ao empresário, com mediadores que vão ser qualificados na matéria, que vão obter treinamento, isso é um ganho maravilhoso para os jurisdicionados, para a sociedade em geral, para os advogados que atuam e precisam conhecer mais os métodos adequados de solução de conflito. Então, assim, a pandemia, ela abriu uma porta para a mediação empresarial, dentro do âmbito de, quando a gente fala em recuperação empresarial, recuperação de empresas, mais ainda, o CNJ, então, editou essa recomendação, número 71 de 2020, como eu falei. Vários tribunais de justiça já tinham, desde o início da pandemia, começado a montar espaços dedicados aos empresários. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Paraná, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, foram tribunais que saíram na frente, criando esses espaços dedicados. Então, a mediação, a gente viu, eu mesmo promovi um curso de mediação na pandemia, a gente viu isso acontecer na parte de doutrina, muita gente começou a escrever, começou a pensar, começou a falar, e a gente sabe que a mediação, ela é uma mudança de cultura, é uma mudança de pensamento, a gente entender esse conceito de tribunal multiportas, de entender que sim, tem horas que só o judiciário vai resolver, mas para muitos e muitos outros conflitos, a gente não precisa do juiz. Então, é uma mudança cultural, porque a gente não aprende isso nem no colégio, a ser protagonista dos nossos conflitos, né, da solução deles, nem aprende isso na faculdade, a gente não aprende que existem tantas opções, a gente pode negociar, a gente pode conciliar, a gente pode mediar, a gente pode ir para uma arbitragem, a gente, na verdade, aprende, a gente tem que ir para o juiz, brigar e esmigalhar a parte contrária e ganhar, porque o advogado bom é o advogado que ganha uma causa. Só que isso é uma mudança que já acontece muito lá fora, mas o Brasil está caminhando desde 2015, especialmente, para essa mudança, mas uma mudança cultural é sempre lenta. É sempre um trabalho de formiguinha, que a gente vai falando um pouquinho, vai ensinando para um outro, convence um outro, adquire aprende, a gente está sempre aprendendo, né, o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente pensar em outras formas de solução de conflito é lento, mas é um trabalho que já começou, eu vejo muitos frutos, acho que a pandemia nos ajudou muito nesse aspecto, e a comissão aqui de mediação da OAB vem fazendo um trabalho muito bonito para a gente cada vez mostrar mais aos advogados que isso é uma porta que a gente abriu e que eles precisam entrar, especialmente os advogados mais novos, que já começam a ver o mundo de uma forma diferente e veem na autocomposição realmente a advocacia do futuro, que é solucionar problema do cliente e não necessariamente brigar na justiça por anos a fio. A senhora falou de conquistas e também abordou os desafios. A senhora acha que falta um pouquinho da conscientização da mediação no Brasil? Porque, como a senhora disse, as pessoas acham que advogado bom é aquele que realmente ganha a causa.
Mas, na verdade, não. O advogado ele pode tentar facilitar a causa. Ele pode tentar se antecipar e adiantar e que ambas as partes não percam tempo. Claro, como a senhora disse, se houver a necessidade do juiz, do magistrado, que assim se faça. A senhora acredita que falta essa conscientização? Sim, Paulo, eu acredito que a gente está caminhando cada vez mais para angariar mais pessoas com essa consciência. Mudar pensamento não é de uma hora para outra, mas a gente está convencendo cada vez mais as pessoas de que elas podem sim ser protagonistas dos seus problemas, aprender a ouvir. Eu acho que a pandemia fez muito isso. A gente teve que ter muito cuidado com o outro, né? Passou a lembrar que o outro está ali do lado, que ele existe e que ele precisa da gente. Que por mais que, por exemplo, você já tenha tido Covid e você já passou por esse problema, você precisa continuar usando a máscara para proteger outras pessoas, porque isso é importante. Então, eu acho que essa conscientização que a gente teve por conta de um vírus tão devastador, fez com que as pessoas passassem mais a ouvir o outro, a pensar no outro. E a mediação, eu brinco que quem conhece a mediação acaba tendo uma transformação interna. É uma forma de ver o mundo. Eu falo sempre, a gente pode olhar um copo, o copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende de como você olha para aquele copo. Então, depende do que você vai fazer, mesmo sabendo que ele está meio vazio, o que você vai fazer para completar ele totalmente. Então, é uma questão de mudança de como ver o mundo, e eu acho que a mediação, ela serve, isso a gente tem provas aí, por exemplo, a grande mediação que nós fizemos na recuperação judicial do Grupo Oi, são mais de 50 mil acordos celebrados só numa plataforma online entre credores e devedores. Esse grande case, que é um divisor de águas, ele mostra que a mediação ela é possível para resolver qualquer conflito, ou pelo menos uma grande quantidade de conflitos. Então, precisa só as pessoas olharem para a mediação e entenderem que ela é uma porta, que ela é uma ferramenta, que ela traz muitos benefícios e que ela está aí. Basta a gente estudar, olhar, se inteirar e se apaixonar. Na próxima semana, nós voltaremos a tratar aqui no programa a mediação sob outras perspectivas e segmentos, com o apoio de especialistas sobre o tema. Não perca! Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a gente vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!